Boa tarde, galera. Meu nome é Matheus e hoje eu, o Douglas e a Júlia vamos falar um pouquinho sobre o estudo de casos de aplicação de revestimento duro em moeda de cana-de-açúcar. Bom, começando a falar um pouco sobre esse processo da extração da cana-de-açúcar, o caldo dela. Todo esse processo em si, ele gera muito desgaste. Esse desgaste faz com que tenha muita perda na produção da cana e faz com que tenha um elevado custo de manutenção das moendas, que é o que a gente vai ver agora. Essa aí é uma moenda da cana-de-açúcar, que é o equipamento destinado para fazer esse processo da extração. E aí é uma imagem dela antes e depois. Antes, como a gente pode ver, ela está inteira, está limpinha, não tem nenhum desgaste. E depois, como a gente vai ver na próxima foto, ela está totalmente desgastada durante o período da moagem. Aqui aparece mais nitidamente o dente, que é o picote, ali aparece bem desgastado. Bom, agora falando um pouquinho mais especificamente sobre a moenda. Nesse artigo a gente vai tratar mais sobre o chapisco, que foi o objeto de estudo. O chapisco é o revestimento que tem a função de proteger a moenda do desgaste e também gerar atrito entre a cana e a moenda. Este atrito que eles têm como função, o chapisco no caso, ele é formado por gota de metal da solda. Essas gotas elas se solidificam na presença da água antes de se fundir completamente com a poça de fusão. Como nessa imagem a gente consegue ver, são vários elementos. A gente tem o picote, a sobrebase, a base e o chapisco. O chapisco é a parte mais lateralzinha, que nem eu disse antes, a responsável por gerar um atrito entre a cana e a moenda, protegendo ela. Ainda sobre o chapisco, utiliza-se o processo de soldagem em arame tubular, também conhecido como Flux-Cord Arc Welding, ou processo de eletrodo revestido. No caso, o revestimento duro, chapisco, é aplicado na moenda em duas fases. A primeira na preparação da moenda para a safra, sendo que após o término de uma safra, as moendas são desmontadas e encaminhadas para manutenção. Sua camisa de ferro fundido são submetidas a uma usinagem para nova aplicação de revestimentos. Suas camisas de ferro fundido são submetidas a uma usinagem para a retirada do revestimento antigo e uma nova aplicação de revestimento. Após essa usinagem, é aplicada uma nova camada de revestimento pelo processo de arame tubular, como citado anteriormente. A outra fase, durante a operação do equipamento, é aplicado o revestimento duro nas laterais das ranhaduras da moenda. Esse processo pode ser realizado com o auxílio de um sistema automatizado ou semi-automatizado, pelo processo de arame tubular, ou totalmente manual, no caso do eletrodo revestido, que não foi estudado no artigo. Indo um pouquinho agora para os objetivos. Literalmente é estudar a influência do parâmetro da velocidade de aplicação do revestimento, que nem eu disse anteriormente, a velocidade da aplicação do chapisco, no rendimento de deposição, aplicado a revestimento duro, em camisa de moenda. Tal revestimento que foi dito ali, o rendimento de deposição, é a relação entre o material fundido e o que foi efetivamente depositado. Porém, para facilitar a metodologia dos estudos, essa pesagem, no caso do rendimento de deposição, foi obtida pela relação entre o peso do arame aplicado e o material respingado pela moenda. Então, a proposta do artigo é alterar o valor da velocidade de chapisco, analisar os aspectos de sustentabilidade nesse processo de manufatura no setor sucro-alcooleiro e explorar os aspectos econômicos relacionados ao processo. Esse é o dispositivo de soldagem empregado para a aplicação do chapisco nas camisas de moenda. Pode-se visualizar o sistema de alimentação de água, o equipamento de soldagem e o dispositivo mecânico que permite a rotação da camisa de moenda que recebe a aplicação de chapisco. Temos aqui uma imagem desse sistema. Para a realização do chapisco é utilizado um dispositivo mecânico ligado a um conjunto de equipamento de soldagem, constituído de fonte de soldagem, cabeçote, e o conjunto conta também com uma unidade de processamento que aciona um conjunto de motores que atuam no avanço e profundidade da soldagem. O metal de base utilizado foi o ferro fundido nodular tipo GGG60. O metal de adição foi um arame tubular autoprotegido. Esse material de adição é considerado material perigoso, pois na ficha de informações de segurança do produto químico do material pode-se comprovar a presença de elementos
como cromo, e pela norma NBR, lodos de efluentes líquidos provenientes de operações de eletrodeposição são classificados como produtos perigosos. Os resíduos gerados pelo processo de soldagem para o revestimento de moedas de cana-de-açúcar são considerados resíduos sólidos perigosos, então. Na composição química do metal de adição, destacam-se as porcentagens de ferro e cromo. Esses elementos são essenciais para o aumento da resistência ao desgaste. A empresa adota velocidade de chapisco de 10 metros por minuto. Então, para realizar o experimento, variou-se a velocidade de chapisco entre 6 e 13,6 metros por minuto, com o objetivo de entender e encontrar novos parâmetros com melhor condição de aplicação, isso é, melhorar o rendimento de deposição, e estes valores são apresentados na tabela 2. Bom, aqui temos um vídeo que é um exemplo da soldagem de arame tubular na camisa da moenda. Com isso, na tabela de resultados, as amostras correspondem às medidas tiradas para cada velocidade, sendo 1, 2 e 3 para 6 metros por minuto, 4, 5 e 6, 10 metros por minuto e 7, 8 e 9 para 13 metros por minuto. A quantidade e média de rendimento estão indicadas na linha de destaque. Os resultados obtidos indicam que o aumento da velocidade diminui significativamente o rendimento. As reduções de rendimento de deposição se justificam pela redução de diluição e dificuldade de se formar poça de fusão em velocidades de chapisco maiores, como ocorre na soldagem de um cordão de solda. Dando continuidade aos resultados esperados, um gráfico mais ilustrativo comparando o rendimento de deposição com a velocidade de chapisco e as diferenças encontradas. Lembrando que o objetivo é obter pequenas gotas de metal depositado ao longo da moenda. Nós percebemos que a maior velocidade de chapisco aumenta a dificuldade de aderência das gotas no friso da moenda, gerando uma maior quantidade de respingos e tendo como consequência uma diminuição do rendimento de deposição. A velocidade de 6 metros por minuto obtém um rendimento de 65,69%, contra 54,64% daquele empregado pelas empresas fabricantes desse equipamento, ou seja, a de 10 metros por minuto. Então se obtém um ganho de 20,22% em massa na quantidade de material depositado, mantendo praticamente a mesma qualidade de aplicação do revestimento duro. Entretanto, existe uma maior demora na aplicação, isto é, uma menor produtividade. Na figura são apresentados os aspectos dos revestimentos duros aplicados para cada uma das velocidades. Apesar da qualidade da imagem não estar tão boa, é possível perceber as alterações nas quantidades de grão e nos tamanhos do grão. Nas menores velocidades, apresentam melhores rendimentos de deposição e também apresentam grãos de maior dimensão em maiores quantidades, características desejadas para esse tipo de aplicação. Nessa imagem, é apresentada a contagem da quantidade de grãos em uma área de 4 cm², comparando a velocidade de 10 metros e de 6 metros por minuto. Nós observamos que a de 10 metros por minuto, ela obtém 14 unidades de grão, quanto na de 6 metros, 18 unidades de grão. Nessa análise foram aprovados os ensaios com 6 e 10 metros por minuto e reprovada a aplicação com 3 metros por minuto, tendo como motivo a pequena quantidade de material aderido aos dentes da moenda. Como resultado financeiro da análise entre as velocidades de 10 metros e 6 metros por minuto, percebe-se que apesar do tempo de execução demorar mais com a de 6 metros por minuto, essa velocidade de chapisco gerou uma economia de R$ 246,16. Por fim, a realização desse trabalho permitiu chegar às seguintes conclusões. A redução da velocidade de aplicação de chapisco durante a preparação da moenda acarretou em um ganho de 20,22% de rendimento de deposição, ou seja, uma redução na quantidade de material desperdiçado. A melhor condição de aplicação do chapisco, ou seja, com a velocidade de 6 metros por minuto, obtida nesse trabalho, induz uma redução na geração de 385 mil kg de resíduos perigosos por ano. E também, a menor velocidade de aplicação de chapisco implicou na diminuição do custo final de preparação da moenda para a safra, de aproximadamente 32%. Isso ocorreu devido à melhor eficiência de deposição. Por fim também, considerando os pilares econômicos e ambientais, a redução dos custos de aplicação, do consumo de energia elétrica e a geração sem comprometer a qualidade final do revestimento duro, contribuem de forma significativa para a sustentabilidade na produção. E por último, essa foi a referência do nosso trabalho.